Glória a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, boa noite. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós crendo que Deus é o nosso provedor, é o nosso pastor, nós podemos descansar debaixo das asas onipotentes de Deus, crendo que o Senhor está cuidando de mim e também está cuidando de você. Você que está aí do outro lado, obrigado pela sua audiência. Você que me escuta retornando, regressando do trabalho, ou quem sabe você está indo agora para o trabalho, que os anjos do Senhor te acompanhem. Que os anjos do Senhor acompanhem a sua saída e também a sua entrada. Aqueles que nos escutam no hospital, Deus vai te alcançar aí neste leito. Aqueles que nos escutam aí dentro da sua casa, acredite, hoje mesmo você terá a visita do Senhor Jesus aí dentro da sua casa. Ore comigo, vamos conversar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós levantamos a nossa voz aos céus para engrandecer o seu nome. Nós levantamos a nossa voz ao céu para declarar a Ti toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Até aqui o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ó Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, eu coloco a minha vida nas suas mãos, meu Pai, porque nas suas mãos nós encontramos guarida. Nas tuas mãos nós encontramos refrigério. Nas suas mãos nós encontramos auxílio. Nós depositamos diante do Senhor a nossa confiança, porque o Senhor não falha, o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Ainda, Senhor, que nós somos falhos e pecadores, ainda que nós somos barros, ainda que nós somos cinza, ainda que nós somos ervas, ainda que nós somos pecadores, meu Pai, o Senhor nos ama. E o teu amor é que nos constrange. O seu amor, meu Pai, nos deixa às vezes sem reação, porque mesmo nós sendo tão falhos e pecadores, o Senhor nos ama. O Senhor ama essa irmã, o Senhor ama este irmão, o Senhor ama este jovem, o Senhor ama essa família, o Senhor ama esse ouvinte, o Senhor ama esta pessoa, meu Pai, que está nos ouvindo agora. Senhor, quantas vezes o inimigo tem tentado lançar mão desta mulher, quantas vezes o inimigo tem tentado lançar mão sobre este homem, para fazê-lo cair, para fazê-lo temer, para fazer vacilar, para fazer esta pessoa retroceder e olhar para trás. Mas nós te pedimos neste momento, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nossas casas, vem sobre nossas vidas, venha sobre nós. Nós dependemos exclusivamente da sua graça, nós dependemos exclusivamente do seu livramento. Livra, Senhor, a todos que estão orando agora.
É o Senhor que guarda, não com escudo e não com lança, mas com a palavra poderosa que sai da sua boca. É o Senhor que corta o laço e que quebra a lança. É o Senhor que queima os projetos de Satanás. É o Senhor que repreende o inimigo. É o Senhor que faz, ó Deus, a vitória chegar e o seu nome ser glorificado. É o Senhor que guarda o teu servo. É o Senhor que guarda a tua serva. É o Senhor que guarda os seus escolhidos. Protege, Senhor, a casa desta mulher. Protege a casa deste homem, Senhor, que tem enfrentado tantas pelejas. Essa casa que tem visto a fúria do diabo todos os dias. Às vezes na vida de uma criança, às vezes na vida de um adulto, às vezes na vida, Senhor, de um familiar que está distante. Seja qual for a batalha que o inimigo tem travado contra esta mulher e este homem, seja qual for a batalha o inimigo tem travado contra esta pessoa, nós estamos certos, meu Pai, que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está contra nós. Nós temos a certeza que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Livrai-nos, meu Deus, de todo mal. Livrai-nos de toda ação dos demônios. Livrai-nos de toda ação de Satanás. Livrai-nos do poder da morte e da destruição. Livrai-nos do poder da doença e da enfermidade. Senhor, nós te pedimos que neste momento as mãos amigas do Senhor nos fortaleçam. As mãos amigas do Senhor nos levante espiritualmente. Senhor, quantas batalhas nós temos enfrentado. Senhor, o inimigo está às espreitas buscando a nossa queda. O inimigo está às espreitas buscando ocasião para nos destruir. O inimigo está às espreitas buscando a ocasião para tentar travar esta mulher e este homem, para tentar fazer cair esta mulher de Deus, para tentar cair este homem de Deus. Mas neste momento levanta os seus olhos e nos abençoe. Abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe meu lar. Abençoa os ouvintes deste canal, os inscritos, os membros, aqueles que têm feito conosco as campanhas, os propósitos, pessoas, meu Pai, que estão aos pés do Calvário, porque sabe que o lugar mais alto que elas devem estar é aos pés do Cordeiro. Senhor, dá livramento a todos os teus servos. Senhor, dá escape, dá provisão, dá proteção. Essa pessoa que vai viajar, coloca o teu anjo, meu Pai, na frente desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa visitar esta família. Senhor, eu te peço, alcança esta mulher, alcança este homem, alcança, Senhor, esta família. Repreenda, meu Pai, todo laço, repreenda toda seta maligna, repreenda toda a fúria do diabo, repreenda os dardos inflamados de Satanás contra esta pessoa. Meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos agora, nós te clamamos neste momento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa guardar esta pessoa. Senhor, que o Senhor possa livrar esta família, que o Senhor possa livrar este homem e esta mulher. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender toda seta maligna,
Repreenda todos os laços do diabo. Repreenda toda a fúria de Satanás. Repreenda, meu Pai, os laços do adversário. Esconda essa mulher, Senhor. Esconda, meu Deus, esta mulher, Senhor. Livra esta pessoa, repreendendo todo o laço do diabo, repreendendo todo o laço de Satanás, repreendendo todo espírito de doença, repreendendo todo espírito de enfermidade, repreendendo todo espírito de morte, repreendendo todo espírito de fracasso, repreendendo todo espírito de destruição. Senhor, nós te pedimos hoje, essa pessoa, meu Pai, que o mal tem vindo sobre ela para lhe abater, levante essa pessoa hoje, na força do teu Espírito. Levante essa pessoa hoje na autoridade da sua palavra, pois está escrito, meu Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus Cristo, visita essa família, visita, meu Pai, este lar, visita, Senhor, esta pessoa, repreenda, meu Deus, todo laço. Repreenda, meu Deus, toda cilada de Satanás contra esta mulher. Repreenda todo espírito maligno. Repreenda todos os laços do diabo contra esta pessoa. Repreenda todos os laços de Satanás contra esta mulher. E que o Senhor venha livrar a todos, meu Pai, guardando essa família. Guardando, Senhor, este lar, guardando, Senhor, esta casa, guardando, Senhor, a vida desta pessoa, repreendendo setas, ciladas, doenças, problemas, dificuldades, repreendendo toda a nuvem da maldade. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Visite esse hospital, Senhor, aonde há tantas pessoas enfermas, aonde há tantas pessoas doentes, meu Pai, tristes porque estão debilitados, triste porque não conseguem se levantar do leito da enfermidade. Essa pessoa, meu Deus, que se sente mal, que passa mal, essa pessoa, meu Pai, que tem o seu corpo enfraquecido pela enfermidade. Nós te pedimos neste momento, Senhor, dai-nos o livramento, dai-nos a proteção do teu Espírito, livra-nos, ó Pai, dos ataques espirituais da maldade, livra, Senhor, esta pessoa, e que o Senhor abençoe a todos neste momento. Esconda essa família, Senhor, esconde esse homem, meu Pai, esconde essa mulher, esconde este jovem, esconde essa moça, esconde este rapaz, esconde, Senhor, esta criança que está orando agora. Repreende o espírito da doença, repreende o espírito da enfermidade, repreende os espíritos malignos, repreende as setas satânicas, repreende os laços do adversário. Guarda, Senhor, esta casa, guarda, Senhor, este homem, guarda, Senhor, esta mulher. Que o Senhor livre a todos, que o Senhor proteja a todos, meu Pai. Que o Senhor coloque o anjo com a espada desembainhada dentro desta casa. Que o Senhor coloque o anjo com a espada desembainhada dentro deste lar. E que nunca mais a macumba faça efeito nesta casa. Senhor, esconde essas pessoas debaixo do teu sangue. Esconde essa família debaixo do teu sangue. Esconde essa pessoa debaixo do teu sangue, meu Pai, livrando de toda maldade, cancelando todas as práticas malignas, repreendendo as doenças, as enfermidades, as moléstias,
repreendendo os males, meu Pai. Essa pessoa está debaixo da graça do Senhor. Fortalece todos que estão orando agora, e que o Senhor abençoe todos neste momento, e que essa pessoa seja curada em nome de Jesus Cristo. Que esta doença que está no corpo desta criancinha, desse bebê, Senhor, eu oro por essa bebê que nasceu, mas que não pôde vir para casa com a sua mamãe, porque está ainda debilitada. Toca, meu Pai, nesta criança. Essa criança é sua e o Senhor a conhece antes que fosse formada no ventre. Senhor, nós oramos agora por este pai que está enfermo. Nós oramos por essa mãe que está enferma. Nós oramos por este parente que está enfermo. Nós oramos por essa pessoa que está em casa, triste, debilitada, depressiva. Arranca essa depressão, traga alegria para este coração, meu Pai. Essa pessoa que já foi tão frustrada e que está triste, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, visita esta família, meu Pai, derramando sobre esta pessoa a tua bênção, derramando sobre esta pessoa o teu livramento, derramando sobre esta pessoa a tua graça. Esconda, livra, protege, corta os laços, queima os embaraços, e que o teu nome seja louvado agora. Guarda os teus filhos, guarda as suas filhas, guarda os teus servos, guarda as tuas servas, guarda os teus eleitos, guarda as tuas eleitas, e que o Senhor derrame sobre cada um as bênçãos do Senhor. Que o Senhor derrame sobre cada um, Senhor, a graça do Senhor. Que o Senhor derrame sobre cada um o livramento do Senhor. Meu Deus e meu Pai, tira essa pessoa deste vale. Tira essa pessoa desta confusão. Tira essa pessoa, meu Pai, desta luta que ela está passando. Senhor, dá um sinal para essa irmã dentro da sua casa. Dá um sinal para este irmão dentro do seu lar. Dá um sinal para esta pessoa, meu Pai, que o Senhor cuidará dela e que o Senhor cuidará dele. Livra, Senhor. Livra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Livra esta família, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, Senhor, visita esta pessoa, visita, meu Deus, esta casa e este lar. Visita, meu Deus, esta pessoa, repreendendo as setas malignas, repreendendo os laços de Satanás, repreendendo a fúria de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa visitar esta pessoa, meu Pai, e que o Senhor possa confirmar as bênçãos espirituais, os livramentos, a prosperidade, as bênçãos e os benefícios do Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, eu quero neste momento deixar um versículo da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Irmãos, quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos foram para o templo em Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que Jesus ainda apresentou-se a eles num período chamado período de ascensão, 40 dias,
eles viram Jesus instruindo, falando com eles ali no Monte das Oliveiras. Eles foram para o cenáculo e eles vão orar a Deus durante 10 dias, completando 50 dias da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado aos discípulos. O Espírito Santo, que é este Consolador. O Espírito Santo é Deus. Em algumas religiões, o Espírito Santo é apenas uma força. Mas nós cristãos sabemos muito bem que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo, ele tem poder. O Espírito de Deus, ele se move, ele age. E olha o que o Senhor vai dizer, que o Espírito Santo seria dado para ser o nosso Consolador, para que estivesse conosco para sempre. Nós vemos o Espírito Santo em Gênesis, quando o Espírito se movia sobre a face das águas. Hoje o Espírito não precisa se mover sobre a face das águas, porque ele tem a minha vida e ele tem a sua vida. Nós vamos ver que quando Moisés, ele estava ali exausto de tantas tarefas, de tantas coisas, o Senhor retira ali daquilo que Moisés tem habilidade, mas o Senhor derrama o Espírito Santo sobre 70 anciões, para que pudesse também ajudar Moisés naquela tarefa. Nós vemos o Espírito Santo que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Nós vemos que o Espírito Santo, ele se moveu na igreja nos dias de Pentecoste, e hoje o Espírito Santo quer encher a sua vida. Quantas pessoas não valorizam mais a presença do Espírito Santo. E é por isso que estão fazendo coisas erradas nas suas vidas. Estão tomando decisões erradas, estão precipitando, estão vivendo vergonhas na sua vida. Porque olha o que a Bíblia diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por que será que tem tanto crente na mentira? Por que será que tem tantos líderes na mentira? Por que será que tem tantas pessoas que se dizem mestres, mas estão na mentira? Porque afastaram-se do Espírito Santo. E todas as vezes que você afasta do Espírito Santo, ele também vai afastar de você. Mas está dizendo: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo trabalha Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Nós precisamos encher a nossa vida. Ou nós enchemos a nossa vida do poder, ou Satanás encherá nossas vidas do pecado. Ou nós enchemos a nossa vida da presença de Deus, ou o diabo usará os nossos membros para os pecados e para as imoralidades. Ou nós enchemos a nossa vida do Espírito Santo, ou Satanás destruirá este templo, que é o templo do Espírito Santo. Você que está aí do outro lado, você precisa ser cheio. Eu, Isabel, preciso ser cheio. Esse Espírito que na Bíblia é conhecido como Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito da graça, Consolador. Irmãos, é Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, é Ele que fala, é Ele que intercede, é Ele que testifica. É Ele que às vezes se entristece quando nós pecamos.
Quanto tempo você não dobra o seu joelho, talvez, dizendo: Senhor, me encha do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero respingar a sua presença. Eu quero brilhar, não sobre o efeito de maquiagens, não sobre o efeito de bases, mas sobre o efeito do brilho do Espírito Santo. Peça, minha irmã. Muitas pessoas dizem que o Espírito Santo será tirado da terra. Não, o Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, ele não será tirado da terra. Por que ele não será tirado, irmã Isabel? Porque ele é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está no céu, ele está na terra. O que vai acontecer é que a atuação do Espírito Santo não vai ser mais a mesma. A atuação do Espírito Santo, quando a igreja for arrebatada, vai cessar como ele age. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele foi enviado para interceder pela igreja, para ajudar a igreja, para ensinar, para guiar, para falar, para interceder, para testificar, para convencer o pecador do pecado. Mas quando a igreja for levada, o Espírito Santo já não atuará como ele atua. Mas quantas virgens loucas dormindo, quando poderiam encher os seus vasos de azeite. Quantas virgens loucas dormindo, quando poderia estar enchendo as suas lâmpadas. Queridos irmãos, queridas irmãs, não se conformem em ter apenas um carro. Não se conforme apenas em ter uma casa com móveis planejados, minha irmã, tudo que uma mulher gosta. Não se comova e não se conforta ainda em ter dinheiro no banco, comer o que você deseja, vestir o que você deseja, calçar o que você deseja. Mas se você está vazia, você é uma presa fácil para o diabo. Você é uma presa fácil para Satanás. Que Deus nos encha do Espírito Santo. O que Moisés disse? Tomara que todo Israel fosse profeta. Tomara que todo mundo em Israel fosse cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais gente cheia, menos fofoqueiro, menos mentiroso, menos gente caindo, menos gente disciplinada, menos gente de banco, menos gente dando trabalho na igreja, mas trabalhando para o reino de Deus. Valorize o Espírito Santo, porque ele pode afastar da sua vida. Você que vê pornografia, você que comete atos de masturbação, você que comete sexos ilícitos, você que fica o dia inteiro alimentando a sua coisa com porcarias que passam na televisão, você que fica o dia inteiro nesses grupos de WhatsApp, vendo coisas indecentes com chocarrice, você que não tem tempo para alimentar a sua alma, você pode estar morto espiritualmente ou morrendo espiritualmente. Que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós. Quando o Espírito sai da vida de um homem, irmãos, é triste. Quantas pessoas, irmãos, que estão agora na Cracolândia. Quantas pessoas que estão agora dentro de um ambiente hostil, mas já foram pregadores, já foram pastores. Quantas pessoas já foram verdadeiros obreiros, mas hoje voltaram lá para a macumba, saíram da presença de Deus, porque quando você perde o Espírito, você perde a visão. A Bíblia diz que quando Deus escolheu a Saul, ele recebeu o Espírito e profetizou junto aos outros profetas, próximo ao sepulcro de Raquel.
Mas você vai ver que quando o espírito saiu da vida de Saul, ele era atormentado por um demônio. E a Bíblia diz que nos finais dos dias de Saul, ele vai buscar ajuda a uma feiticeira. Alguém que já um dia ouviu a voz de Deus tem que buscar direção de uma feiticeira. É muito triste, meus irmãos. É muito triste que Deus tenha misericórdia de nós. Qual é o seu nível de azeite essa noite? Qual é o meu nível de azeite? Você só está aí, Senhor, eu quero pagar minha conta. Senhor, eu quero pagar a prestação desse carro. Senhor, eu quero reformar minha casa. E Deus está dizendo, eu quero ver você cheio. Você está vazio. É por isso que qualquer coisa te abate. É por isso que você não tem vontade mais de ir à igreja. É por isso que você não tem vontade de orar, porque você está vazio. Irmãos, vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a presença de Deus. Olha para você ver, alguém aqui está dizendo, meu marido era da igreja Assembleia de Deus e hoje em dia ele não vai mais e depende da macumba. Olha que triste. Quem está de pé, irmão, cuide para que não caia. Eu estou falando isso com vocês, mas eu também me coloco nessa palavra. Encha do Espírito Santo a sua vida. Porque se você não encher do Espírito Santo a sua vida, você vai ficar como Sansão. Você vai perder sua visão, arrancar os olhos de Sansão. Quantos homens de Deus, irmãos, que estão vivendo assim, uma vida miserável, mas ostentando estar cheio, mas não está nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todas as vezes que você orar, diga, Senhor, me encha do teu Espírito. Se mova através de mim. Faz através de mim. Restaura a minha vida, fortalece a minha vida, renove a minha vida, capacite a minha vida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Obrigado, povo de Deus, por estar comigo. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Um abraço bem apertado. Mas é um conselho que eu te dou. Continua buscando a presença de Deus. Não fique aí, irmão, se comportando como se você estivesse bem e você está mal. Aqui tem muitos profetas te profetizando isso e aquilo. Mas você sabe se você está na condição ou não de receber aquelas profecias. Infelizmente as pessoas não têm coragem de falar muito a verdade com as outras, porque pode perder público, pode perder visualizações. Mas sabe, irmãos, eu me preocupo muito com a alma de vocês. Eu sei que um dia eu vou comparecer diante de Deus e Deus vai me cobrar cada oração dessa. Ele vai me dizer, Isabel, eu coloquei 6.000 pessoas na sua frente. Eu coloquei, teve um dia que a gente orou com 11.000 pessoas online, foi o recorde. Aquele dia você poderia ter falado a minha verdade, você não falou. Tem muita gente aqui só orando o Salmo 91 e achando que a vida dele tá boa, mas cuidado, tá? Satanás também conhece o Salmo 91. Satanás também conhece o Salmo 23. Satanás conhece muito bem a nossa vida. Não fica completando apenas com palavras proféticas, porque palavras proféticas não vai te livrar da ira de Deus. Palavras proféticas não vai te livrar quando o oleiro decidir te pegar e decidir me pegar. Então vamos vigiar.
Vamos vigiar, que Deus tenha misericórdia de nós. E a vitória é nossa, no nome de Jesus. Muito obrigado, povo de Deus, aquele abraço bem apertado. Lembrando que hoje teremos oração à meia-noite, teremos oração também às 3 da madrugada, e a vitória do Senhor será muito maior para conosco. Fiquem com Deus e pensem nessa palavra. Será que o Espírito Santo está aí ou será que ele foi embora? E se ele foi embora, peça: volte, Espírito Santo, volte, Espírito Santo, volte, porque eu preciso de ti. Irmãos, aquele abraço bem apertado, aquele abraço, povo de Deus, e que Deus os abençoe. Antes de sair, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal.